Então, olá a todos, pessoal, tudo bem? Então vamos agora, né, para aqui, ó. Você tem aqui agora, tá aqui, ó, como iniciar sociologia, terceira parte, ideologia. Mas agora vamos falar na subdivisão 3.4. O que que vem a ser essa subdivisão 3.4? O que que a gente vai falar a respeito, né? Nós vamos falar agora de ideologias sociopolítico-econômicas, tá? Então, só para você ter uma ideia do que vem a ser quando a gente vai entrar na ideologia sociopolítica econômica, porque é assim, por conta, né, das guerras e conflitos, né, políticos, né? Então, as ideologias socioeconômicas, podemos citar aqueles que são mais conhecidos, só para você ter uma ideia, né? Que o professor ele pode abordar isso em sala de aula, ele pode falar a respeito de cada ideologia que eu vou citar aqui. Então, quando a gente fala das ideologias sociopolítico-econômicas, por causa de guerras e conflitos, né, políticos, tá aqui. Quando você tem aqui, ó, só para você ter uma ideia, tá aqui, ó, essas ideologias, que é a democrática, que é a capitalista, né, comunista, fascista, socialismo, meritocracia e ideologia de gênero. Então, quando o professor ele pode falar a respeito de cada um deles, né, em sala de aula, só para você ter uma ideia, por exemplo, quando a gente vai falar de ideologia democrática, só para a gente citar um exemplo, né, o que vem a ser uma ideologia democrática, né? A ideologia democrática, né, você tem a participação da sociedade nas decisões políticas, né? Então defende a participação do povo no processo eleitoral. Então a sociedade ela tem um direito, né, de escolher seus representantes, né? Então essa é uma ideia que você tem, né, do que vem a ser essa ideologia. Por exemplo, você tem a ideologia capitalista, né? Aí o que é a ideologia capitalista, né? Aí vem aí o professor ele pode perguntar para os alunos de sala de aula qual o conceito que ele tem de uma ideologia capitalista, né? Então, quando você fala assim, ideologia capitalista é porque você privilegia um grupo social burguês, que entra naquele assunto de burguesia, né? Visando o lucro, né? E o enriquecimento, né? Então, é o acúmulo de riquezas e a geração de lucros. Pronto. Então, isso aí são coisas que podem ser discutidas em sala de aula, citando cada um deles aqui, e você vai falando a respeito, tá? Quando você vai falar em ideologia de gênero, um termo que é recentemente conhecido e que hoje ele é muito assim tema de debate, né, em escolas e universidades, até mesmo assim quando você está em qualquer lugar que você esteja, que se cria uma discussão a respeito de ideologia de gênero, ou quando você está lendo uma reportagem em casa, ou então quando você está falando isso com colegas, pode ser assim, colegas de trabalho, ou então quando você está com a sua família e discute ideologia de gênero, né? Desde que você tenha uma noção básica que vem a ser ideologia de gênero, ou quando um estudante ele está ali, ou de ensino médio até universitário, ele está estudando ideologia de gênero na matéria de filosofia, na disciplina de filosofia e de sociologia. Então isso aí é um tema que, né, que virou, né, muito assim, centro de debate, né, em qualquer lugar que você esteja, desde que você tenha um conhecimento básico. Então, posso até utilizar, né, esse espaço de tempo aqui que eu tenho, né, referente, né, à subdivisão 3.4 e falar um pouco da ideologia de gênero, né? Por quê? Porque, como eu falo, é um tema importante, né, que surgiu e que gera muita polêmica a respeito quando se discute sobre isso. Então, podemos falar aqui a respeito disso aqui rapidamente, né, sendo que o professor ele pode desenvolver, claro, de uma maneira bem mais assim detalhada, bem mais mastigada, tá? Porque eu tenho aqui, a minha função é dar a dica, dar a dica que o professor ele pode falar de ideologia de gênero dentro dessa discussão aqui da ideologia sociopolítico-econômico, tá? Então vamos lá, o que o professor ele pode falar, comentar com os alunos, colocar em debate em sala de aula, o que é essa ideologia de gênero, né? Então vamos começar. Vamos dizer assim que essa ideologia de gênero, né, ela tem a ver com os movimentos feministas, né, na discussão do papel da mulher na sociedade, tá? Então, o que acontece, né? Engraçado que muitos pensam que ser homem e ser mulher está vinculado ao sexo biológico, né? Segundo essa linha de pensamento da ideologia de gênero, né? Mas se trata, né, de uma questão de papéis sociais e culturais. Que vem a ser? Quando você fala ideologia de gênero, né, você vê que é uma linha de pensamento, tá, que se opõe à divisão dos seres humanos
exclusivamente, né, entre os gêneros feminino e masculino, né? Ou seja, né, quando você tem os gêneros, eles não são moldados, né, conforme o sexo biológico, né, mas sim com a estrutura individual e cultural de cada indivíduo, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, né? Isso quer dizer que você tem que promover direitos e oportunidades iguais para homens e mulheres. O exemplo clássico que a gente fala assim de ideologia de gênero é o caso, por exemplo, que a gente pergunta assim: por que, que a mulher não pode ter uma profissão de aviadora? Por que, que ela não pode pilotar um avião? Por que, que ela não pode trabalhar numa construção civil de ser uma engenheira que coordena mestres de obra, né, os funcionários, numa construção civil? E que ela está ali toda coordenando, comandando, que, né, que ela pode ser uma chefe, e os homens lá, vamos dizer assim, acatarem as ordens dela, né? Obedecerem todas as regras que ela for estabelecer. Então, o que que acontece, né? Segundo assim a cultura machista, né, que fala que isso aí os homens eles se sentem perturbados com isso. Eles se sentem incomodados por você ver uma mulher que está ali comandando, né, por ela exercer um cargo que segundo o pensamento, né, da linha do pensamento machista, né, que acha que a profissão de engenheiro numa construção civil é exclusivamente para homem. É a mesma coisa, por exemplo, que você chama um eletricista, né, aí quando vai chegar eletricista, na verdade é uma mulher, é que ela pode mexer lá, sei lá, ela trocar uma lâmpada, ela pode ir lá mexer nos fios, aí gera novamente aquele preconceito, que mulher não pode mexer, não pode trocar uma lâmpada, que não pode mexer lá nos fios para levar um choque. Tá vendo como é que existe, né, essa inversão de valores, né? É isso que, esse tipo de exemplos é que entra nesse debate de ideologia de gênero, é o que faz parte desse assunto de ideologia de gênero, né? Então, o que que acontece, né? Na realidade, né, ela representa a luta, né, pela compreensão, né, das divergências para que se possa adotar a igualdade como causa. Tá? Então você vê que a ideologia de gênero, né, ela entrou, recentemente, né, vamos dizer assim, no currículo escolar, né, para justamente você discutir esse assunto em defesa da igualdade, né? Então você vê que a sociedade tem por natureza, né, de não aceitar o diferente, né, que causa estranheza, originando conflitos. Aí que gera esses conflitos, né? Então você vê a ideologia de gênero, ela entrou para você ter a conscientização de respeitar o diferente, tá? Então assim, não é porque um exemplo, por exemplo, é a mesma coisa que você falar assim, por exemplo, eu gosto da cor azul. Eu gosto da cor azul. Não é porque gosto do azul, né, que todos são obrigados a gostar, né? Agora, no senso comum, né, gênero é apenas sinônimo mais polido para sexo. Né? Por isso que quando você vai preencher um documento, um documento ali, um formulário, tá lá escrito, você bota seu nome, né, que tá lá no campo dos dados pessoais, aí você coloca ali o seu nome, data de nascimento e tá lá, gênero, aí coloca o nome gênero, masculino, feminino, pronto. MF. E o que que acontece? Então, ele coloca ali como sendo um sinônimo, um sinônimo mais polido, né, para sexo, né? É lógico que você encontra, até quando você vai preencher, até mesmo em sites, em alguns sites, o formulário, em vez de estar a palavra gênero, está escrito sexo. Né? Masculino, feminino, né? Então nesse preenchimento do formulário é no sentido, né, de diferenciação entre masculino e feminino, ou homem e mulher, né? Mas para uma corrente do feminismo, o que que acontece, né? No entanto, o significado é bastante diferente. Então, professor, isso aí eu só dei só vamos dizer assim, uma introdução, uma pequena introdução, vamos dizer, motivacional, né? Porque eu dei os exemplos, né, a respeito da engenheira, que a mulher pode ser eletricista, aviadora, pode dirigir um ônibus, né? Então, é esse tipo de exemplos que entra na discussão de ideologia de gênero, tá? Então, isso aí é muito interessante discutir isso, você tem uma ideia do que vem a ser, até mesmo no sentido, o que vem a ser a palavra ideologia, né? Que a gente que já foi tanto definido nas partes anteriores, então a gente sempre toda vez que entra nessa ideologia, a gente vai definir ideologia, tá? Então, mais uma vez a gente volta a definir ideologia, tá? Então você vê, a gente vai definir aqui, tá aqui, ó.
A gente vai definir ideologia aqui de um modo geral, apesar de ser uma palavra polissêmica, tá? Então, quando você fala assim, ideologia, né? O que é ideologia? Logia, estudo, ideias, né? Então, a gente pode dizer assim que ideologia são ideias, né, que se articulam para defender, né, um interesse específico, né? Então, o que a gente pode falar assim? É que quando você fala de ideologia, quando eu citei os diferentes tipos de ideologia aqui, ó, democrática, capitalista, tá lá, né? Aqui, ó, todos esses aqui citados, né? Então você vê que, vamos dizer que são formas específicas, né, de ver e explicar o mundo, tá? Então, quando você vai falar, né, por exemplo, quando você vai falar de ideologia econômica, né? Tá aqui, ó. Você tem ideologia, né, econômica. Então, quando você vai definir ideologia econômica, a gente tem ideia do que vem a ser economia, por exemplo, né? Então, quando você vai falar de ideologias econômicas, então você tem que ter uma noção do que é economia. Então, quando você fala assim de economia, a gente fala assim, o que vem a ser economia, né? Então, se você então antes de iniciar, né, o que vem a ser uma ideologia econômica, você tem que ter uma noção do que é economia, tá? Mas a gente pode definir logo ideologias econômicas como se fosse assim. Ideologias econômicas, vamos lá. São formas de explicar, de ver e explicar a economia, né, a partir de um ponto de vista, né, dotado de interesses específicos, né, de interesses comuns também, né. Então você vê que existem infinitas formas, né, de explicar economia e logo você deduz, né, que existem infinitas, né, conjuntos de ideologias econômicas. No caso que foi essas aqui, ó, que eu citei essas aqui, ideologias, né, que você tem aqui, né, são algumas, por exemplo, ideologias econômicas. Deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. Quando você fala de ideologia econômica, por exemplo, é o socialismo, tá aqui, é uma ideologia econômica. Capitalismo, né, capitalista é uma ideologia econômica, tá? E você tem aqui comunismo, né, e que também é um tipo de ideologia econômica, tá certo? Então vamos ver é, é, quando você vai falar de definir economia, aí, por exemplo, o que vem a ser economia, né? Então, se o professor lhe perguntar isso em sala de aula, o que vem a ser economia? Se você vai pedir para os alunos, né, dê um conceito de economia, um pode falar, economia é quando eu quero economizar um dinheiro, eu quero guardar um dinheiro porque eu vou comprar um sonho meu de consumo, tá lá. Isso é economia, é a primeira coisa que se você perguntar para uma criança, para um adolescente, a primeira coisa que eles vão pensar, porque eu tenho mania de economizar, já outro vai dizer que não tem economia, não tem aquela disciplina de economizar, tem a disciplina de ser um gastador, então é esses que vão associar isso com a palavra economia. Mas se for levar, né, para o estudo da sociologia, tanto no ensino médio quanto no ensino universitário, principalmente para os alunos, né, que fazem faculdade de economia, né? Então o que vem a ser economia mesmo, né, quando você fala? Então economia, etimologicamente, né, na palavra, significa regras do lar. Vamos dizer, regras do lar, né? Então, dentro da sociologia, né, estuda. O que você estuda a economia dentro da sociologia? Você estuda a produção, né, a distribuição e consumo de bens e serviços, né? Então, o que acontece? Então, é assim, que tudo o que um ser humano necessita para seu desenvolvimento e comportamento. Pronto. Então, você tendo entendido, né, tendo entendido essa noção de economia, né, então você vai partir para a compreensão do que vem a ser uma ideologia econômica. Da mesma forma, por exemplo, não só econômica, né, mas você também vai ter que ter noção de ideologia política, tá aqui, ó, ideologia social, né? Então, você vai ter toda essa compreensão, né, do que vem a ser não só ideologia econômica, como ideologia política, ideologia econômica e ideologia social. Então, nós vamos começar então a falar a respeito, né, antes de nós começarmos a falar da ideologia, de cada tipo de ideologia, que é econômica, social e política, nós vamos ter que ver uma outra coisa que é fundamental que o professor dê em sala de aula, antes de iniciar, usando como pré-requisito, para você entender, por exemplo, o que vem a ser ideologia política, você tem que entender o que é realmente a palavra política. Ideologia econômica, tá lá. Você tá lá, né? Já citei a parte de economia, a definição de economia. Mas você tem que saber o que é a noção de política, o que é Estado e
nação. Então nós temos que ter essa ideia de definição. O que, que eles são realmente, né? É saber as coisas de uma maneira verdadeira, tipo colocar os pingos nos is, tá certo? Vamos começar com política. Então vamos lá. Definir política, conceituar política, né? Alunos, né? Turma, o que que vem a ser política? O que que vocês entendem realmente por política? Um vai dizer assim, política tem a ver com se fosse você, com opinião. Quando uma pessoa, ela, vamos dizer assim, que de uma maneira geral, se você vai numa rua entrevistar para uma pessoa o que que vem a ser política, alguns, de repente, tendo uma noção básica, vai dizer assim, política é como se fosse assim, eu tenho uma opinião, X, aquela pessoa ali tem a mesma opinião que a minha, então eu sou da mesma política dela. Se ela disser alguma coisa cuja linha de pensamento é o mesmo que a sua linha de pensamento, então você pode dizer assim, eu sou dessa política, então eu concordo com ela. Mas a pessoa vai ter uma opinião Y, mas você tem uma opinião X, aí você vai dizer, não, eu não sou dessa política, eu não concordo com você. Então a política, ela pode ser, ela também, como a ideologia, a política, ela é também considerada uma palavra polissêmica, ela tem sentido polissêmico também, por causa que você leva em conta a respeito de que alguns entendem política como se fosse você expressar a sua opinião própria, tá? Mas se a gente for definir política mesmo, né, dentro da disciplina de sociologia, o que vem a ser política, né? Algo que tem a ver com a organização, né, direção e administração de nação ou estado, tá? Você pode buscar, né, um entendimento mais fácil do que vem a ser política, né, por meio de Aristóteles. Então, quando você vai associar sociologia com filosofia, você fazer uma interdisciplinaridade, tá? Então você pode buscar uma definição mais fácil através da definição de Aristóteles, né? Segundo o pensamento de Aristóteles, tá? Então, o que o Aristóteles falava, né? Você vê que o Aristóteles, né, ele falava que a política era um mecanismo, né, que tinha como fim último uma finalidade, né? Ou seja, a felicidade dos homens. Então é isso que é o segundo pensamento de Aristóteles, que ele dizia isso, né? Que ele falava, né? Então que a política era um mecanismo que tinha como um fim, um último, né? Uma finalidade, né? Que é a felicidade dos homens, né? Então modernamente, porque quando a gente fala voltando, né? Desculpa. Quando você só para concluir, né? Esse pensamento do Aristóteles, né? Quando você fala essa coisa de finalidade, fim, e quando você se associa com um conceito de política, vamos dizer de um modo geral, que tem um objetivo, né? Que é você fazer algo para o bem de todos. Então essa coisa de fazer algo para o bem de todos, né? Tem alguma coisa a ver com felicidade, né? Porque no fim todo mundo fica feliz. Pronto. Então é por isso que Aristóteles fala, né? Que tem por objetivo, finalidade, né? A felicidade de todos, né? A felicidade dos homens, né? De um modo geral. Então, o que acontece? Modernamente, né, ele é o ato de buscar exercer, né, o poder dentro de uma nação. Então, isso que é política, né, que a gente fala, né, quando você fala num conceito mais moderno, então é isso que você tem, é exercer esse poder, né, dentro de uma nação. Então, a partir disso, é que você também tem que também entender o que é a diferença entre Estado e nação e governo. Tá aqui, ó. Quando você tem, ó, falamos já aqui de política. Agora você tem que entender a diferença entre Estado, nação e inclui também governo, né? Para poder a gente ter uma noção do que vem depois que vem a ser ideologia política. Confundem essas três expressões. Então vamos começar a falar de Estado, né? O que vem a ser um Estado? O Estado está lá quando você aprende até em geografia também, né? Que o Estado, né? Ele é uma unidade administrativa, né? De um território. Tá lá. O Estado é esse, é uma unidade administrativa de um território, né? Então não existe Estado sem território, né? Então o que acontece, né? Então dentro do território, né? Você tem governo. Né? O que mais que você tem dentro de um território? Você tem governo, você tem escolas, você tem prisões, né? Você tem hospitais públicos, né? Você tem forças armadas, né? Dentre outros, tá lá. Então você vê que o governo ele tem a função de administrar o Estado, né? Que é a unidade administrativa de um território. Então o governo, ele é transitório. Quando você vai começar a fazer uma diferença entre Estado e governo, a gente pode fazer uma dessas diferenças, né? Que a gente fala que o governo, ele é transitório, né? Enquanto que o Estado, ele é permanente, né?
enquanto durar o atual sistema capitalista, vamos dizer assim. Então, quando você tem, né, vamos dizer assim, quando você fala que o Estado, né, ele é permanente, né, enquanto durar o atual sistema capitalista, então vamos dizer que é como se você fosse dizer que enquanto durar o atual sistema ideológico, de uma ideologia, né, vamos dizer assim. Quando você fala nação, tá? Quando você diz nação, o que é nação, né? Nação, ele é ligado, né, à identidade, né, à cultura e aos aspectos históricos, né? Então, a nação, assim, é como se fosse assim, se você for falar assim, dizer, né, que a nação, ele, vamos dizer assim, ele é uma organização, né, de uma sociedade que partilha dos mesmos costumes, né, características, idioma, cultura, tá? Então você vê que existem estados com muitas nações, né? O Brasil é um estado multinacional. Então quando você fala assim que é um estado multinacional, multinacional, de nação, muitas nações, né? Porque possui habitantes de diferentes costumes e etnias, né? O Brasil é um bom exemplo disso, né? Para você entender o que é uma nação, né? Quais são esses diferentes costumes e etnias, né? Como você encontra, por exemplo, nos indígenas, né? E aos habitantes que habitam o sul do Brasil. Se você for ver, se você vai para o sul do Brasil e tudo, você vê que ele tem uns costumes bem específicos, né? Muito distintos de demais regiões do Brasil, né? Então, se você, isso é muito mostrado assim nos programas que mostram muito a respeito, né? Do Brasil em cada estado. Então, quando você vai estudar a história, aliás, quando você vai estudar a geografia do Brasil, né? Não é só a geografia do Brasil, história do Brasil também, claro, né? Principalmente quando entra, né, no assunto de política, então você consegue entender essas diferenciações que existem na etnia, né? Diferentes etnias, diferentes costumes, tradições. Temos também, né, os folclores, que é relacionado à cultura, as diferenças culturais, variedades culturais muito grandes. Então você tem múltiplas nações, né, dentro de um território único, né, que é o Brasil, né? Então o Brasil vamos dizer que ele é um território, né, que tem múltiplas nações, né? Quer dizer, múltiplos costumes, muitas tradições, né? Muitas etnias, tá certo? Fizemos essas definições e já fizemos as definições também de economia, né? Então o que vai acontecer? Então a gente vai já poder começar o que vem a ser ideologia política, tá? Então, lembrando, né, que a política, né, como a gente definiu, se você se basear na definição de política, que é aquela coisa de fazer para o bem de todos, então você já vai entender o que é ideologia política, né? E você tendo a noção do que é ideologia, né? Então, o que acontece? Quando você vai falar de ideologia política, vamos dizer assim, quando você quer entender o que vem a ser uma ideologia política, né? Você pode levar isso muito assim para a parte de fazer uma interdisciplinaridade com a história, tá? Por quê? Porque você vê que a ideologia política, né, vamos dizer que ela teve origem na transição do feudalismo para o capitalismo, tá? Então, o que acontece? Se você entender o que é o feudalismo, né, e o capitalismo industrial, poderemos ver tipos de ideologias políticas, por exemplo, como o liberalismo, né, conservadorismo e o socialismo. Tá? Então, o que acontece? Né? Do ponto de vista político, tá? As ideologias apresentam um sentido econômico. Tá? Porque, como é o caso do socialismo e do liberalismo, né? Que pode ser analisado, né, por uma divisão entre esquerda e direita. Pronto. Então é por isso que quando você começa a entender o que vem a ser a esquerda, o que vem a ser a direita, né? Então, vamos lá. O que veio a ser a esquerda? É uma ideologia, né, que é associada, né, ao princípio da igualdade e justiça social, né? Enquanto que a segunda, que é a direita, né, ela é ligada à ideia de liberdade e garantia da propriedade privada. Pronto. Então você pode definir isso, né, esquerda e direita, você compreender, né? Quando você vai fazer uma comparação entre o pensamento liberalista e o pensamento socialista, tá? Liberalismo e socialismo, tá? Então, quando você fala, então as ideologias políticas, né, de esquerda, eles combatem o capitalismo, né?
porque, como por exemplo, né, quando eles combatem o capitalismo, como por exemplo, como a abolição da propriedade privada, né? Então, as ideologias de direita, né, o que que vem, enquanto que as ideologias de direita, tá? Então, eles defendem o desejo de expandir o capitalismo, né? Que temos o liberalismo e o conservadorismo, né? Então, você vê que com a criação do primeiro Estado socialista, né, do mundo, né, o governo monarquista, né, foi retirado do poder e instaurado o socialismo, tá? Então, lembrando que a monarquia ele é uma forma de governo cujo chefe de Estado, né, ele é representado por um rei ou uma rainha, né, e que isso aí vai até o final do seu reinado, né, ou com a morte ou quando houver uma abdicação. Isso que acontece, tá? Então isso aqui vem a ser a monarquia, tá? Para vocês terem uma ideia e entender, né? Então você vê que o governo monarquista, né? Então vamos dizer que o rei, né? Então ele foi retirado do poder e foi instaurado o socialismo, tá? Então agora vamos ver o que vem a ser o feudalismo, né? O que vem a ser o feudalismo, tá? Então você vê que vamos começar, né? Então como a ideologia política, né, ela se originou da transição do feudalismo para o capitalismo industrial, então o que vem a ser feudalismo, né? Qual é a ideia que você tem? O que vem a ser o feudalismo? Você vê que o feudalismo, né? Então assim, ele é um sistema político, né, econômico e social que predominou na Europa Oriental, né, e durante a Idade Média. Tá? Então você vê, quando você fala assim de feudalismo, a gente tem que entender, por exemplo, o que é o feudo, né? Então o feudo ele era um pedaço de terra, né, cujo dono era um senhor feudal. Tá? Então você vê que na falta de comércio, o que acontece? Né? A unidade econômica principal era o feudo. Tá? Então, vamos dizer que o senhor feudal, tá? Ele cedia o pedaço de terra, né, em troca de servidão dos camponeses, né? Então você vê que os camponeses, né, eles eram responsáveis pelo trabalho nas terras e pela produção agrícola, né? Então a sociedade feudal era essencialmente rural, baseada na posse de terras, ou seja, quando você fala posse de terras, posse de feudos. Então você tendo uma ideia do que é o feudalismo, e vamos ver agora o que vem a ser o capitalismo industrial, quando você fala capitalismo industrial, né? O capitalismo industrial é uma nova fase, né? Vamos dizer, do sistema econômico, tá? Durante o processo de revoluções políticas e tecnológicas, tá? Então, quando você dizer o que significa isso, né? Quando você fala de revoluções políticas e tecnológicas, né? Então, é a revolução industrial. Pronto. Então é isso que teve início na Inglaterra, tá? Então você vê que a industrialização e desenvolvimento, né, dos transportes, né, trabalho assalariado, liberalismo e livre concorrência, né, entre as empresas. Você tem também a globalização, você tem o desenvolvimento da energia elétrica, que mais? Você tem surgimento, né, das vacinas e antibióticos. Enfim, as máquinas, né, eles começam a substituir o trabalho manual. Tá? Então, o que acontece? Então, isso, né, essa transição, né, que veio do trabalho manual para o uso de máquinas, né, que no trabalho manual você viu que teve lá no feudalismo, né, que é quando você tem assim os camponeses faziam trabalho de terras, né, então fazia toda aquela produção agrícola, tudo era baseado no trabalho manual. Né? Então, o que aconteceu? Então, quando entrou para a era das máquinas, tá? Então, você vê, isso aumentou cada vez mais, né? A produtividade, ampliando o mercado consumidor, ou seja, né? Ampliou o mercado consumidor pelo mundo. Tá? Então, foi nessa fase, né, do capitalismo, né, que vieram as grandes navegações. Né? Você vê a exploração de novas terras, né, que movimentaram a economia. Então, quando você fala as grandes navegações, né, então isso quer dizer o quê? Né? Que veio, né, que foi graças a isso que começou a ter o descobrimento de outros continentes, né, o descobrimento das Américas, né, o descobrimento do Brasil, tá certo? Então, você entendendo isso, né, dessa transição do feudalismo para o capitalismo industrial, você consegue entender o que vem a ser essa ideologia
política, né? Então, quando você tem a ideia de ideologia política, que tudo, se você relacionar, né, com essa ideia, né, com a definição que a gente tem da esquerda e direita, então você consegue entender lá atrás, né, lá na idade, né, passados históricos, né, de como surgiu essa ideologia política, tá? Então, a ideologia política é nesse sentido que o professor ele pode, que essa dica que eu dei, que o professor ele pode, sociologia, ele pode desenvolver isso em sala de aula, tá? Agora, vamos ver agora a respeito aqui na parte de ideologia econômica, né? Então, o que vem a ser ideologia econômica, tá? Quando você vai falar de ideologia econômica, vamos dizer assim, né? Ideologia econômica, vamos lá. Você já sabendo o que vem a ser de economia, que é negócio de regras de lá, tá certo? Quando você fala em ideologia econômica, vamos dizer assim, uma sugestão que pode ser falado, assim, discutido, né? Ideologia econômica, né? Ele é uma forma de ver e explicar a economia, né? A partir de um ponto de vista dotado de interesses, tá? Então, assim, existem diversas ideologias econômicas, né? As que mais marcavam, que mais marcaram a história, né, da humanidade são o liberalismo e o marxismo. Então, vamos saber o que vem a ser o liberalismo, o marxismo, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, o liberalismo, né? O liberalismo, o que vem a ser o liberalismo, né? O liberalismo, né, ele foi importante para a consolidação do capitalismo, né? Então, o que acontece, né? Pois o liberalismo, né, ele era a filosofia que melhor expressava os interesses da burguesia, tá? Então, quando você lembrando que quando a gente fala de burguesia, que é um assunto muito importante, né, no estudo da sociologia, como também da filosofia, a burguesia, né, lembrando, né, que foi explicado nas partes anteriores, só para poder recordar, que a burguesia ela tem a ver com aquela classe assim mais assim dominante, né, que é relacionado com representado pelos comerciantes, né, representado por médicos, representado por advogados. Então você tem aquela classe dominante vamos dizer, que se sobressai sobre a classe dos dominados, né? Que é a classe dos operários, por exemplo, né? Do proletariado, tá? Então isso aqui vem a ser a burguesia, aquela classe dominante, tá? Que representa por médicos, né? Advogados, né? O próprio governo, né? Que domina, né? Domina sobre as classes assim mais baixas, tá? Então o que acontece, né? Então vamos dizer que o liberalismo, né, ele pregava a liberdade individual, né, a democracia e o direito à propriedade privada, né, e a livre concorrência entre as empresas, tá? Então, politicamente, se você for levar assim para a ideia, para a ideologia política, tá? Politicamente, o liberalismo ele combate o absolutismo. Então, lembrando, o que é o absolutismo? O absolutismo, né, é a forma de governo monárquico relacionado à nobreza feudal. É que você vê que existia na época lá do feudalismo, né? Então, você tem que ver que o absolutismo ele tem é uma teoria política, né, que defende o poder absoluto do rei, né, do rei sobre a total nação, tá? Então, o que acontece? O liberalismo, né, politicamente, né, ele combate o absolutismo e a aristocracia. A aristocracia, o que acontece? A aristocracia, vamos dizer que ele é uma ideia, né, vamos dizer que é uma ideologia que defende o monopólio do poder. Então, quando você fala de aristocracia, justamente a aristocracia é aquela coisa de você ter o monopólio do poder, né, que você tem exercer esse poder absoluto, tá? Então, pronto, então você tem a ideia do que é o liberalismo. Agora, o outro, que é o marxismo, né? O marxismo, o que é o marxismo, né? Ele é um pensamento a partir das ideias de Karl Marx, que foi muito discutido, não só na sociologia, como também na filosofia, tá? Então, o que acontece? O marxismo, né, ele defendia a exploração do trabalho humano, né, e assim os donos dos meios de produção ficariam com lucro. Então, quando você fala donos dos meios de produção,
Está relacionado com a burguesia. A burguesia justamente é que inclui essa categoria desses donos dos meios de produção, tá? E eles ficavam com lucro, né? Então, essa forma de produção tornaria um capitalismo um sistema extremamente instável, tá? Então, é por isso que fala assim, que quando você fala que o capitalismo é um sistema extremamente instável, quer dizer o seguinte, que se você for diferenciar de uma forma bem mais simples, né, entre o capitalismo e o socialismo, o capitalismo é a má distribuição da renda e o socialismo é a perfeita distribuição da miséria. Então, vamos dizer que a gente pode fazer esse tipo de definição para diferenciar um do outro, tá? Então, pronto. Agora, vamos ver, saindo da ideologia econômica e de ideologia política, vamos ver o que vem a ser a ideologia social, né? Quando você fala de ideologia social, vamos dizer que você pode estar falando do socialismo, tá? Então, vamos ver, para poder a gente ter uma ideia do que é uma ideologia social, então vamos ver a seguinte situação, né? Vamos dizer que, segundo as ideias socialistas, né, o poder é centralizado na mão do Estado, tá? Ele é centralizado lá na mão do Estado. E o que acontece? A população trabalharia normalmente, né? A população trabalharia normalmente, porém em empresas estatais, né? Regulamentadas e fixadas pelo Estado, vamos dizer. O salário, né, de todas as pessoas seria praticamente o mesmo. Tá? Todos receberiam a mesma quantidade, né, que seus vizinhos, parentes, amigos e outros. Pronto, essa que é a ideia, a ideologia social. Tá? Então, não haveria, isso significa o seguinte, né, que não haveria diferenças sociais entre a comunidade, né? Os serviços de educação, saúde, né, e transportes, né, também seriam todos públicos também. Né, para poder ficar bem claro, né? Vamos dizer, as características do socialismo, ou seja, as características da ideologia social, né? Vamos ver a característica, né? Uma primeira característica seria a igualdade, né, de divisão de bens entre a sociedade. Beleza, isso é o socialismo. Já o capitalismo já não é assim. O poder centralizado, né, no Estado, né? Então, o que acontece? O poder sendo centralizado no Estado, então o Estado é que vai controlar os meios de produção, né? Existiria ausência de competição e lucro, que é diferente no capitalismo, onde no capitalismo existe essa competição de lucros, né? Que existe essa livre concorrência entre as empresas, né? E teria também a ausência de divisão de classes, tá? Então, o que acontece, né? Então, a ideologia socialista, né, ela é contra, né, o modo de produção privados, né? Ela é contra a obtenção de lucro, né? Ela é contra as propriedades privadas e competição de mercado. Então, se você for lembrar bem quando teve, né, quando surgiu o primeiro Estado socialista, né, que é a Rússia, durante a Revolução Russa, então você vê que o governo monarquista, né, ele foi saído do poder, né, e entrou o socialismo, né, só para você ter lembrando, né, desse fato histórico que aconteceu. Então, você vê que a ideia socialista, né, ela é contra modos de produção, como eu havia falado, né, modos de produção privados, né, obtenção de lucro, a propriedades privadas e competição de mercado, né? Então, vamos dizer que, se você fizer uma comparação, né, como no capitalismo, né, está havendo desigualdade social no capitalismo, né, os operários estavam trabalhando em péssimas condições, para você ver, né, sem chance de mudanças, né, e foi neste momento que pensadores socialistas, né, começaram a imaginar um regime político para diminuir essa desigualdade social, tá? Então, mas, porém, dentro da visão de Karl Marx, né, o que acontece quando na visão de Karl Marx, né, existem apenas duas classes, né? Você tem a burguesia, né? O que é a burguesia? Justamente que representa os donos do meio de produção, considerados exploradores, né? E você tem o proletariado, que são os operários, né, considerados explorados, tá? Então, pessoal, você tendo essa noção, né, essa ideia, né, do que foi passado das ideologias político-econômicos, né, e eu tendo passado essas dicas, eu espero que essas dicas, né, sejam de grande ajuda, que pode ser, e finalizando, né, a última subdivisão, 3.4, dentro do estudo de sociologia, né, de dicas de introdução motivacional, o que vem a ser a ideologia, tá certo? Então, pessoal, um abraço e obrigado e até lá.